Família palmeirense, os resultados do Verdão fora de casa tá assustando todo mundo, né? Pois é, Palmeiras está enfrentando, vai enfrentar o Cruzeiro. Jogo decisivo, jogo esse importante para o Palmeiras manter a liderança do Campeonato Brasileiro, né? E a mídia de todo o Brasil de olho no Verdão. Por quê? Porque o Palmeiras fora de casa, pessoal, tem um aproveitamento fantástico, né? Por isso que eu digo, o Flamengo venceu o Palmeiras em casa, mas eu sempre dizia, é mais fácil o Palmeiras vencer o Cruzeiro fora de casa do que vencer o Flamengo. E aí vamos esperar aí, né? Um bom jogo do Palmeiras, né? Uma boa atuação. Quando você faz o bom jogo, você vai estar próximo da vitória, né? É importante, líder do Campeonato Brasileiro, líder da Libertadores, para o Mundial de Clubes, né? Focar nesse Mundial de Clubes, claro, eu acho que vencer o Mundial de Clubes, o torcedor palmeirense sabe que é quase impossível, mas fazer uma boa campanha, né? Sair lá com a dignidade, sem sombra de dúvida, vir para o futebol brasileiro, isso enche o torcedor palmeirense de orgulho. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Crédito do vídeo ESPN Brasil e Band Esporte. Link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Promessa de um bom jogo também, mas a preocupação não está em campo só com os times, não, como nos conta o repórter Vinícius Nicoletti. Alô, fã de esportes, depois de 11 anos, o confronto entre Palmeiras e Cruzeiro vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras está na frente, tenta se manter na ponta e defende uma invencibilidade de 20 jogos sem perder fora de casa. A última derrota como visitante foi em novembro do ano passado. Se não sair derrotado do Mineirão, Palmeiras alcança a maior série invicta desde 1996 nos jogos fora de casa. O time tem desfalques. Felipe Anderson, que segue se recuperando de uma contusão muscular, só volta no Mundial de Clubes, e a zaga titular que está suspensa. Gustavo Gomes e o Murilo. Entram na equipe Mikael e Bruno Fux, os dois zagueiros que já atuaram na partida contra o Sporting Cristal pela Libertadores. Voltam à equipe do Palmeiras também os jogadores que foram preservados nessa partida de Libertadores. Caso do Everton, Giai, Piquerez, Emiliano Martinez e o Vitor Roque. Do lado do Cruzeiro, o time chega no melhor momento da temporada. São 10 jogos de invencibilidade e, se vencer o Palmeiras no Mineirão, ultrapassa a equipe alviverde na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Pode até ser líder do Campeonato Brasileiro. Desde 2014, o Cruzeiro não lidera o Brasileirão. A Raposa, no entanto, não vence o Palmeiras desde 2018. Nesse período, são 8 jogos com 6 vitórias palmeirenses e 2 empates. O Cruzeiro terá o desfalque do zagueiro Villalba, zagueiro argentino que está suspenso, mas terá a volta do atacante Wanderson, recuperado da lesão no joelho e principalmente do seu camisa 10, Matheus Pereira, que estava suspenso na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Confronto entre Cruzeiro e Palmeiras também terá um esquema reforçado de segurança por conta do episódio de violência que aconteceu no confronto da torcida organizada do Palmeiras contra a uniformizada do Cruzeiro em outubro do ano passado. Uma emboscada que matou um torcedor do Cruzeiro e deixou 15 torcedores da Raposa feridos. 1.700 ingressos foram destinados à torcida do Palmeiras, à torcida visitante, mas o Mineirão terá casa cheia para o jogo que vale liderança do Campeonato Brasileiro. Sim, Edu, Elton, tô aqui com meu camarada Caio Alves, salve, salve, fã de esporte, para falar do jogo desta rodada do final de semana, certo, Caio? Exatamente, vamos trazer aqui a análise de Cruzeiro e Palmeiras, começando pela análise do Cruzeiro, mostrar os pontos fortes e por que o Cruzeiro vem tendo tanto destaque na competição. Dá pra gente trazer 2 alicerces, a gente vê já a pressão na saída de bola do Bahia, e os 2 alicerces do Cruzeiro são Christian, esse que tá fazendo o passe de ruptura, o passe entre linhas, pro Caio Jorge, esse que ataca o espaço. Então dá pra resumir o Cruzeiro bastante, a questão ofensiva do Cruzeiro, como objetividade, ataque rápido e busca pelo Christian e pelo Caio Jorge. Então a gente vê aqui o Cruzeiro até tem a possibilidade de sair jogando de forma mais paciente, prefere atacar de forma mais rápida, mais vertical. E aí a gente vê aqui na área o Caio Jorge justamente
aqui no centro da área, ele fazendo esse movimento de ataque ao espaço para atrair os defensores do adversário e o Christian atacar na segunda trave, que é justamente o ponto mais forte dele nesse Cruzeiro que ataca com 4 jogadores ali dentro da área. A gente vê nesse lance o Cruzeiro saindo de forma mais elaborada, tendo essa chance de sair de pé a pé, de forma mais sustentada, então tem 6 jogadores aqui, mas o Cruzeiro, ao invés de sair curto, ele prefere o quê? Abrir o campo, abrir para o lateral e atacar de forma vertical. Então, cruza na área, Christian e Caio Jorge atacando esse espaço na área para justamente fazer o gol. Então, o Cruzeiro tem esses 2 alicerces, Christian e Caio Jorge, como ponto forte de carreira no Brasileirão. E o Palmeiras tem que tomar cuidado porque o Cruzeiro está cada vez mais com a cara do Leonardo Jardim. E a gente viu na rodada passada contra o Flamengo que o Palmeiras tem certas dificuldades quando há desencaixe de marcação. A gente vê aqui o lance do pênalti. O Piquerez começou distante nesse encaixe do Luiz Araújo. O Piquerez passou o jogo inteiro com esse encaixe individual no Luiz Araújo e a gente vê o Gomes com esse encaixe no Bruno Henrique. E a gente vê que vai rolar uma certa bagunça, que vai fazer um efeito dominó de diversas compensações. Olha só, o Gomes vai ver que o Piquerez vai ser superado e vai saltar pressão. E ali ele vai começar uma perseguição insana ali em cima do Luiz Araújo, certo? E aqui a gente vê o Arrascaeta na entrelinha já desgarrando da marcação, o Giai já tendo que encaixar a marcação no Bruno Henrique, aqui ó, na lupinha, no detalhe para vocês, ó. E aqui vai rolar uma parada que é o Murilo vai ficar meio distante do Arrascaeta. E a gente vai ver que a passagem do Danilo ali por cima vai abrir o espaço onde vai ocorrer este passe aqui do Luiz Araújo. Olha só, abriu espaço. Ele foi atraído, abriu espaço nas costas do Piquerez, distante do Murilo. Esta bola vai entrar, muitos desencaixes, a opção do Murilo é fazer o pênalti. E aí, de novo, no lance do segundo gol, olha só, circuito de ataque rápido, passes rápidos, triangulação. Pedro já arrasta o Giai, aciona o Ayrton Lucas nas costas do Veiga, o Wallace já também vai fazer o apoio e vai se projetar nas costas do M. Martinez, e aí o Flamengo vai pisar a área do Palmeiras com 4 jogadores de uma vez só, em um circuito de passes muito rápido. Então, falando de ataque rápido, de atacar espaço, o Cruzeiro tem essa característica. O Palmeiras na rodada passada sofreu com isso, apesar de ser uma defesa sólida nesse campeonato. Vamos ver o que vai acontecer nesse duelo entre o primeiro colocado e o terceiro colocado. Obrigado, Carreira. Caio, valeu, um abraço. Tá aí, tá? Só que diante do titular... Ia trocar pelo Gabriel Grando, né? O Palmeiras não deu certo, né? O Grêmio. Diante do titular não tem chance nem. Agora é melhor você disputar como titular num Grêmio, por exemplo, ou continuar ganhando título por rebarba, como ele tá. Porque se você abrir o perfil do Lomba, tem um monte de título que ele ganhou sem entrar em campo. E quando ele entra em campo, ele vai bem. Vai bem. Não é um goleiro assim, aquele... É claro que o Everton é mais goleiro que ele, é óbvio, mas não existe um abismo, por exemplo, existe no Flamengo. Do Rossi para o Matheus Cunha. Não tem, nossa, uma diferença gigantesca. O Palmeiras não é tão assim, não. O Everton é o melhor goleiro do time, evidentemente, mas o Lomba está ali. Né? Um goleiro que não deixa o time na mão. Vamos ao raio-x de Cruzeiro e Palmeiras. A gente coloca na tela e essa reguinha que aparece no meio aí se refere a todos os campeonatos, todos os torneios que os clubes estão jogando, os últimos jogos, né? Obviamente. Então o Cruzeiro é terceiro colocado do campeonato, vem subindo assustadoramente, tem 20 pontos. Em 10 jogos, o time do Cruzeiro tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 15, sofreu 7 gols. Nos últimos jogos, olha que legal, são 3 vitórias e 2 empates. Estão fora da partida Matheus Henrique, João Marcelo, Vilauba e Wanderson. Wanderson tem um ponto de interrogação. O Vilauba e o Wanderson são titulares desse time. São jogadores fundamentais, aliás, para o Léo Jardim. Então... é um problema grave. Problema grave. Palmeiras líder, 22 pontos. Em 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Marcou 11, sofreu apenas 6 gols. 4 vitórias e 1 derrota na reguinha ali
que mede, né, os últimos jogos. Felipe Anderson fora, Bruno Rodrigues fora, Gustavo Gomes suspenso e Murilo também suspenso. 2 jogadores suspensos. O Abel será que está suspenso? Nem sei mais, porque... Não, ele já cumpriu contra o Flamengo. Jogo sim, jogo não. Mas enfim, eu acho que vai ser realmente um grande clássico, né, Ivan? Um jogaço. Já tivemos uma prévia com Palmeiras e Flamengo, agora Palmeiras e Cruzeiro. O time do Leonardo Jardim é um time que gosta de se impor. E tenho certeza que vai tentar fazer isso dentro de casa. Pessoal, mas sem sombra de dúvida, o Palmeiras tem elenco qualificado para ir em Minas e trazer um bom resultado, né? O que seria um bom resultado? Uma vitória ou um empate, né? Um empate não é mau resultado, né? Então, se comparando muito, porque o Cruzeiro venceu o Flamengo. Pessoal, Flamengo é Flamengo, Palmeiras é Palmeiras. Palmeiras tem quase mais de 80% jogando fora de casa de aproveitamento, né? Então, tem que respeitar, né? Não podemos excluir da análise o excelente aproveitamento do Palmeiras fora de casa. E acho que é uma forma que ele se sente mais confortável para jogar, por incrível que pareça. Como o Flamengo também se sentiu muito confortável em atuar dessa forma contra o Palmeiras aqui em São Paulo. E se a gente reparar no que aconteceu no jogo entre Palmeiras e Sporting Cristal, vale lembrar que os 2 zagueiros titulares do Palmeiras não estarão à disposição, Gomes e Murilo. Os zagueiros que devem jogar pelo Palmeiras são defensores que conseguem a ligação direta com qualidade. Fux é um deles. Principalmente o Fux. Então, o Palmeiras deve usar muito, ou basicamente a mesma estratégia, mesmo jogando em casa contra o Sporting Cristal, que o Sporting Cristal realmente fez de tudo para que o Palmeiras jogasse dessa forma, né? Então, ali foi estudado pelo treinador. Eu acho que o Palmeiras deve usar muito a mesma estratégia para tentar surpreender o Cruzeiro, ou seja, recuperar e ligar. Ô Berna, no segundo turno nós voltaremos a ter os confrontos entre esses que vamos chamar de cabeça de chave, já que a gente tem agora o torneio de Roland Garros e o João Fonseca está arrebentando. Então esses 3 primeiros aí. Nós já tivemos até aqui a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, nós já teremos agora Cruzeiro e Palmeiras e já tivemos o Cruzeiro que venceu o Flamengo. No último minuto. A única derrota do Flamengo é para o Cruzeiro. E o Cruzeiro jogou muito melhor do que o Flamengo naquela partida, né? Eu imagino um Cruzeiro até muito parecido com aquele jogo contra o Flamengo, marcando muito forte a saída de bola do adversário, com muita força. Aí você tem uma questão, o Cruzeiro vai jogar em casa, então ele vai jogar dessa forma, ele vai abafar o Palmeiras. E como disse o Ivan, o Palmeiras se sente mais confortável jogando dessa forma, quando o adversário sobe as linhas e o Palmeiras tem espaço para fazer isso que o Ivan falou. Não é chutão, ligação mesmo, para o Estevão. E o Estevão vai jogar essa partida. Ainda teremos Estevão. Então é o seguinte, no jogo contra o Flamengo, o que aconteceu? O Flamengo baixou as linhas, deu a bola ao Palmeiras e falou, se vira aí. E o Palmeiras não conseguiu jogar. Porque o Palmeiras tem dificuldade de propor o jogo. De ser aquele time que vai exercer o protagonismo. Ele vai ter mais a bola, ele vai ter qualidade com a bola. Mas ele não vai finalizar tanto, ele não vai ser tão agressivo. Contra o Cruzeiro, eu imagino, diante do que a gente viu aí nos últimos jogos do Cruzeiro, principalmente na partida contra o Flamengo, um time com uma marcação sufocante na saída de bola do adversário, com o Caio Jorge sendo um ótimo finalizador, está jogando muita bola o Caio Jorge. A gente fala muito do Yuri Alberto, está machucado, né? Está jogando muito no Corinthians, mas o Caio Jorge está arrebentando no Cruzeiro. E, de repente, o Gabriel, com a ausência do Wanderson, jogando como segundo homem. O Gabriel está jogando um pouquinho recuado. Virou garçom. Fez isso nos 2 gols do Cruzeiro. Assistências do Gabriel. 2, né? Quem está jogando muito, impressionante como um dá voltas, Lucas Silva. Jogador que foi fundamental naquele bicampeonato do Cruzeiro 13 e 14, foi para o Real Madrid, não deu certo, foi para a França, não deu certo, foi para o Grêmio, não deu certo, veio para o Cruzeiro, está arrebentando. Então, assim, é o que eu falo sobre grande técnico. Aquele cara, o grande técnico, para mim, tem 2 virtudes. E vocês podem discordar de mim, tá tudo certo. É o cara que melhora os jogadores que tem, tá? Então, por exemplo, você pega lá o Lucas Silva, que estava esquecido, e fala, não, esse cara tem qualidade. E é aquele cara que se adapta às circunstâncias, que não tem um modelo único de jogar. Então, peraí, eu vou jogar contra o Palmeiras, na casa dos caras, como é que eu vou fazer? Eu vou partir para cima? Não.
dar a bola para os caras. Felipe Luiz foi bem naquele jogo, embora tenha ido pessimamente contra o Tátira pela Libertadores. Então, eu imagino essa proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro não vai ficar parado lá atrás. Ô Ivan, é coincidência a saída do Dudu que mexeu de tal forma que o Cruzeiro melhorou com a saída dele, como se houvesse realmente eu ia falar laranja podre, mas é chato falar isso. Eu acho que não tem a ver com o ambiente. Porque os problemas começam à medida em que o Dudu vai percebendo que ele não vai ter tanto espaço. Tanto é que surge a informação que ele pede a cabeça do Léo Jardim. Então, mas não contaminou o ambiente interno? Eu discordo de você, Ivan. Acho que teve um problema ali, sim. Eu acho que começa com o Leonardo Jardim colocando de forma clara o que o Cruzeiro precisa fazer. Nós vamos causar rupturas aqui. O senhor está de acordo ou não? Estou de acordo, pode fazer. E o Pedrinho ficou do lado do técnico. Pedrinho ficou do lado do técnico. Sabe qual jogo que pra mim é um marco dessa história? Cruzeiro e São Paulo no Morumbi. Quando o Gabigol não entra. Exato, os dois ficam no banco, inclusive. Os dois no banco, acho que o Dudu entrou naquele. Entra no finalzinho. No finalzinho daquele jogo. E o Cruzeiro empata com o São Paulo no Morumbi. Exato. Depois de tomar 1-0. Aquele jogo pra mim é um marco da virada do Cruzeiro. O senhor gastou bastante. E o senhor não consegue sair do lugar com o que o senhor gastou. O senhor quer me ouvir? Eu vou fazer isso, eu vou causar rupturas. O senhor está de acordo? O senhor está comigo ou não está comigo? Estou de acordo. Pode fazer. Ele foi lá e botou Gabriel e Dudu no banco de reservas. O Dudu se rebelou e deu no que deu. O Gabriel, por incrível que pareça, está tendo a paciência necessária. O que o Gabriel está fazendo na equipe do Cruzeiro não é uma novidade na carreira dele. Quando o Dorival bota ele e o Pedro juntos, ele era o cara que mais saía da área para poder fazer associações ali. E o Pedro foi rei da América naquele ano, 2022. Né? Então, eu acho que começa quando o Leonardo Jardim chega. E aí sim, as coisas são colocadas de uma maneira clara. Sem maiores comparações, hein? Não me entendam mal, mas é mais ou menos o que acontece com o Neymar. Então, assim, se o técnico banca o jogador e não, ou se o presidente ou o CEO banca o jogador e não o técnico, como vem acontecendo sempre quando o Neymar joga ou está... Família palmeirense, o Palmeiras se preparando para esse jogo, mas eu tô vendo muita mídia fazer vários elogios ao Cruzeiro, né? Mas volto sempre a lembrar, né? O líder do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras, né? O que fez melhor campanha na Libertadores de todos os clubes é o Palmeiras. Então acho que merecia um pouquinho de elogio aí pela parte da mídia, né? Para o Palmeiras, né? Ok, perdeu um jogo para o Flamengo que para mim é super natural, principalmente como o Flamengo veio jogar, como é que o Palmeiras foi prejudicado pelos atos. Mas eu acho que tudo vai se passar por esse jogo aí contra o Cruzeiro, né? Boa atuação, um bom jogo, um bom desempenho, né? Sem sombra de dúvida, o torcedor, aquele que gosta do Palmeiras, vai estar animado para esse jogo, né? Para mim é um grande jogo, é o jogo da rodada. Palmeiras líder, né? O Cruzeiro querendo encostar passar até mesmo o Palmeiras, né? Mas o Palmeiras tem uma grande equipe, pessoal. O Palmeiras está fazendo uma grande temporada, né? O Palmeiras só não foi perfeito no Campeonato Paulista. E o torcedor cobrou injustamente de Abel. Abel teve paciência, foi calmo, né? E eu acho que foi importante perder aquele Campeonato Paulista. Às vezes tem um amigo meu aqui que diz que é melhor você perder do que achar. Vou voltar a dizer. É melhor você perder do que achar. Quer saber por quê? Vou lhe explicar. Torcedores corintianos ganharam o Campeonato Paulista. Podemos dizer que ele achou esse Campeonato Paulista e acharam que era mil maravilhas. E eu sempre dizia aqui, pessoal, o Campeonato Paulista não serve de base para nada. Vamos simplificar. Campeonato estadual não serve de base para nada. Paulista, carioca, mineiro, gaúcho, potiguar, baiano, nenhum desses campeonatos serve de parâmetro para nada, principalmente quando seu time está nas principais competições nacionais. Ok, vamos lá. Campeonato baiano é importante, né? Porque nem sempre vai ter um Bahia. O Bahia sempre está na Série A, mas o Vitória nem sempre vai estar. Tá entendendo? É diferente, né?
é diferente. No Campeonato Paraibano é importante, né? Os clubes lá não estão na primeira divisão. Campeonato Potiguar é importante porque os clubes não estão na primeira divisão. Mas quando se trata dos principais clubes do futebol brasileiro, quando ele se compara com, quer se comparar a um estadual, não serve de base, pessoal. Internacional, a gente viu aí, Corinthians. Então, eu concordo com o meu amigo, às vezes é melhor perder do que achar. Porque se o Palmeiras tivesse ganhado aquele campeonato paulista passando por cima de todo mundo, talvez não tivesse vindo o Vitor Roque, outros jogadores que o Palmeiras contratou talvez não tivesse vindo. A cobrança não tinha vindo, era só elogios. Talvez hoje o Palmeiras estivesse numa situação complicada. O Palmeiras perdeu, não foi? Foi. Mas achou agora no Campeonato Brasileiro. Encontrou o time, né? Abel ganhou reforços importantes. Sem sombra de dúvida, se não faz milagre, né? Mas depois dos reforços que chegaram, o Palmeiras é outro time. Por isso que eu tô confiante para o resto da temporada. O Palmeiras não joga Vitor Roque, joga Flaco Lopes. Não joga Felipe Anderson. Tem Veiga, tem Estevão, tem Paulinho, tem vários jogadores que podem suprir a ausência desse jogador, né? Então, pessoal, é confiança. Acho que o torcedor palmeirense, se perder amanhã, faz parte. O Palmeiras ainda está colado ali na liderança. Nada de desespero. Às vezes, o Palmeiras está na liderança, como eu vi, perdeu para o Flamengo. Muito torcedor palmeirense entrou em desespero, não queria saber mais de Palmeiras. Pessoal, não existe. Não existe. No final da temporada, aí sim, a gente pode tirar uma noção, ver o que aconteceu de errado, ver o que é que pode melhorar. Mas, por enquanto, nada de desespero, pessoal. Inclusive, para esse jogo aí vai ter algumas mudanças, né? Para o jogo do Cruzeiro, mas eu sou bem realista. Para mim, o Palmeiras é favorito. Não é porque o Cruzeiro ganhou do Flamengo que vai ganhar do Palmeiras. Não existe isso, né? Mais de 80% de aproveitamento jogando fora de casa. Os resultados fora de casa do Palmeiras assusta todo mundo, né? Vamos esperar que mantenha, né? Vamos esperar que mantenha. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.